Olá, a gente está iniciando agora mais uma live aqui do Clube de Debates. Eu queria dar boa noite a todo mundo e já estamos no aguardo aqui do professor Thiago. Deve estar chegando nesse minutinho. Ele já está a postos. Quem acompanha ele já está vendo aí que ele já postou até a gente pode chamar uma chamada aí no Instagram dele. E aqui a gente vai começar a live. Vamos lá, Thiagão, só falta você. Deixa eu mandar aqui pra ele o convite. Deixa eu ver se Thiago. Então, tá aqui, achei aqui a ferramenta, eu vou logo. Só falta de ficar online e entrar aqui online com a gente. Opa! Então, hoje na live de hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante, pelo menos pra gente que gosta de livro, que é o tema da leitura e da reflexão interior, né? Da reflexão íntima, da consciência. Um salve, salve pra todo mundo. Oi, Luciane, boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe, tudo bom? Como é que você tá? Então, o professor Thiago já tá na área. Vamos convidá-lo aqui para participar da nossa live. Aqui. Então, a gente vai trabalhar esse tema da reflexão e interioridade. Vocês estão ouvindo barulho? Porque aqui tá tudo. O som tá bom. Tá bom aí, o som de vocês? Boa noite, André. Opa, boa noite, Thiago. Tá me ouvindo bem, Thiago? Estou te ouvindo de maneira excelente. Aí eu queria saber se o pessoal está me ouvindo aí. Podia dar um ok aí se o áudio está legal. Como é que tá o áudio do professor Thiago, gente? Melhorou? Ixi. Se quiserem dar um ok, dizendo ok assim, Acho que o Maltos tá dando para... ok aí, né, Maltos? Tá tudo bom. Acho que a Beleza, Isabel também. Então, beleza. gente, primeiramente sejam bem-vindos, boa noite, né? Essa é a segunda live do Clube de Debates. A gente vai começar uma série de debates aqui. Estamos convidando já alguns outros professores, colegas nossos. Um deles é o professor Tobias. Eu espero que ele só me Tobias apresentou porque entrou. entrou. Ele entrou Eu aqui, vi, tá ao vivo. entrou. Só me... Boa noite para ele. Ele Boa só noite a me todos também. alertou que a gente tem que marcar com antecipação, né? Mas nesse horário não é possível que ele tenha muita coisa. Já tá online aqui, professor, então a gente já Se eu não sabe me que engano, nesse é de horário. Petrópolis, né? Goiás aí. Isso, Anápolis, isso. Aí então, a gente vai começar essa live e vamos marcar. Provavelmente vai ser um papo entre ele e o professor Tiago. Vamos ver qual data específica. O professor Tiago o professor Tobias pesquisa personalismo e existencialismo, e Tiago tem uma leitura bem pessoal, assim, bem interessante do próprio existencialismo. Então, de início, já para nossa live, eu queria passar a mensagem aqui para o professor Tiago, que ele possa comentar esse tema. Só apresentando um pouquinho ele, para quem não conhece, o professor Tiago Araújo, além de ser um professor, colega meu da filosofia, também está dizendo que está no trabalho aí nesse horário. Ele tem um trabalho muito interessante que inspira muita gente, inspira a mim, por exemplo, que é o Diário de Neblina, em que ele faz algumas das reflexões a respeito das leituras dele, a respeito do contato, da própria vida intelectual, podemos dizer, dele assim. Além de tudo, esse colega muito próximo, muito afetuoso e também pesquisador da filosofia já há muito tempo.
e tem já, digamos, já está a passos largos nessa caminhada de leitura filosófica, de vida intelectual. Então, queria passar a vez agora para o professor Tiago. Então, pode começar comentando aí nosso tema, professor. Não, primeiramente, obrigado pelas palavras, André. A tua amizade é um presente de Deus para mim, entendeu? Até te falei hoje, assim, te agradecendo por esse convite, te agradecendo por essa possibilidade que é o Clube de Debates. Basicamente, são 16 anos ensinando filosofia e ainda me sinto um menino, entendeu? Ainda me sinto uma criança nesse mundo velho, empoeirado, mas que basicamente nos auxilia muito, entendeu, no dia a dia. Mas sempre aprendendo ainda, como criança, como germe mesmo, como verme, às vezes a gente não quer admitir, como verme, mas sempre com a tentativa de curiosidade mesmo, e imergindo nesses fenômenos que se dão aí ao nosso redor, né? Mas basicamente o Diário de Neblina foi construído com essa possibilidade de biograficamente você ter um acesso às realidades que se dão, né, conosco e ao nosso redor. E aí, por isso, pensei que fosse a forma mais próxima a mim de narrar essas experiências filosóficas, digamos. E não tentar agarrar o mundo de uma forma que fosse abstrata ou tentando ser um personagem que não pertencesse a essa minha vida pequena, vamos dizer assim, essa vida minúscula. E aí é isso, dando boa noite para todos, obrigado aí para todos que entraram na live, boa noite, André, boa noite ao professor Maltos, aí, que também é do Clube de Debates, boa noite aos alunos, alunas que estão aí já presentes na live para nos assistir. Bem, o tema é leitura e interioridade, né? E aí, quando tu me colocaste essa proposta, André, eu pensei basicamente no seguinte: previamente a qualquer leitura, né, o que nós temos antes desse instrumento chamado livro, que até então podemos dizer que, dado a história, é basicamente um instrumento moderno, um instrumento recente. Os livros, como aponta o Dr. Emílio Miralles Lopes, né, os livros são registros, né, gráficos e infográficos que acabam catalogando ou colecionando experiências. Podem ser os livros de religião, os livros de história, os livros de teoria, como o Guiton chama, de teoria pura. Todos eles, e até os romances, contos, etc., são narrativas acerca de dados da experiência, de situações reais, que podem ser com adição de experiência imaginativa, e aí a literatura está aí para isso, ou basicamente uma aproximação do dado real, né? E aí, antes mesmo de falarmos da experiência e importância dos livros, é necessário falarmos dessa questão da vida, né? A própria vida, ela é essa narrativa. Então, enquanto narrativa viva, né, no caso, enquanto narrativa real, eu sou personagem, tu és personagem, e todas as pessoas que estão assistindo a live são personagens. Personagens com uma voz, personagens com escolhas, personagens com uma trama e com um drama, né? E aí essa teia, basicamente, ela é prévia a qualquer leitura. Então, assim, me arriscando, né? Antes de percebermos um livro, olharmos para um livro, há um drama na nossa frente a ser vivido. E eu me insiro nesse drama enquanto personagem, eu me insiro nesse drama enquanto pessoa que participa do real. E aí isso já é prévio, né? E aí, por que o interesse aos livros? Ou o interesse nos livros? Quando eu olho para os livros, eu basicamente vejo algo que pode me ajudar
no espelhamento desse drama ou no espelhamento de alguma experiência que seja similar ou que seja próxima a algo que é universal, uma experiência comum, uma experiência de um povo, uma experiência que seja salutar a mim ou até mesmo distante, como, por exemplo, você observa numa literatura russa, como eles são distantes de nós, né? Como o povo russo ele é distante, mas como, por exemplo, Dostoiévski consegue trabalhar aquela experiência e nos aproximar desse sentimento russo, né? Sem sermos russos, até porque nunca seremos russos, mas é algo que na escrita do livro, na página que se dá, você percebe esse enlace de uma experiência basicamente comum a todos, né? Então, a minha primeira colocação é essa. Antes de nos apaixonarmos pelos livros, é preciso nos apaixonarmos pela experiência de vida prévia que há, né, anteposta aos livros. Porque essa experiência basicamente é registrada nos livros, ou algo comum ou distante dessa experiência, que é nossa, né, no caso, que é viva. Então, basicamente, essa seria a primeira colocação. Ô, Thiago, perfeito. Eu vi essa tua correlação entre a ideia do drama pessoal de cada vida, de cada pessoa, o drama em relação diante do drama dos livros, me lembrou a questão do problema metafísico do personalismo, por exemplo, a ideia de como que às vezes, acho que como é o nome do filósofo mesmo que eu esqueci agora? Não, é o Scheller. Tem outro filósofo italiano que escreve sobre a ideia do problema metafísico. Tem até o texto Diário Metafísico dele, né? Eu nem conhecia esse. E esse é interessante, principalmente por conta da ideia de que muitas vezes a gente acaba entendendo a leitura afastada, né, como um conhecimento, digamos assim, distante do nosso próprio ser, da nossa própria intimidade, né? E aí, por exemplo, eu evoco 3 ideias, assim, 3 movimentos. Opa, caiu aqui. 3 movimentos da leitura. Caiu aqui, voltou. Que é o movimento, primeiro, da leitura, ela sempre parece ser uma viagem, né? Sempre parece ser um movimento. Eu lembro do Alberto Mengel. Ele fala, por exemplo, da ideia de que os gregos, quando viajavam nas naus da antiguidade, eles viajavam ao lado do mar, eles viajavam ao lado da orla do mar, ao lado, né, com medo, na verdade, porque existia uma certa ideia de segurança quando você ia à margem da costa, né? Você não tinha essa problema. E a ideia do Mengel é de que, por exemplo, você tem, muitas vezes, um exercício de reflexão ali sendo conduzido por uma tradição, sendo conduzido por todo um continente que vai protegendo a sua viagem. Isso ao longo da leitura, né? Essa imersão fundamental. E me fala um pouquinho sobre como tu consegues enxergar a leitura, por exemplo, como uma viagem, como um mergulho dentro da própria interioridade, não só de si, mas também daquela que está colocada, posta ali objetivamente no texto. É interessante porque tu falares dessa memória grega, a memória grega ela está entrelaçada a essa narrativa que tenta perpetuar o costume, né? Ela não é simplesmente, peraí, eu vou escrever um livro ali porque eu tive uma ideia interessante, que eu julgo interessante, então eu preciso registrá-la porque muitas pessoas vão ler. Não é bem isso, né? Quando você fala de uma cultura grega, você fala da tentativa de perpetuação de uma memória, porque os recém-chegados precisam saber. Eles precisam vivenciar desde cedo, através do processo educacional,
essa experiência que os mais velhos catalogaram e precisam dizer, para que no dia que eles experimentem, não se choquem ou não sejam distantes daquilo, né? Dos costumes, né? Então, basicamente, não era uma necessidade individual, urbana, metropolitana, de eu me achar um escritor e simplesmente ir para a praça e dizer, olha, vejam, tem uma ideia importante, eu preciso dizer aqui para vocês que eu criei um conto, e sem simplesmente não ter uma urgência. Então, eu penso assim, a escrita, e aí eu estou pegando o gancho aqui do Guiton, né? Sim. O gancho do Guiton, porque ele fala isso. E o que se percebe, por exemplo, nesse afã de exercício metodológico em torno do trabalho intelectual, que hoje praticamente virou assim uma modinha, né? Vamos dizer assim, das pessoas correndo atrás de um conteúdo abstrato porque elas precisam expressar uma demanda, precisam expressar que estão estudando, precisam expressar que há uma necessidade e que ele corrobora com essa necessidade. E, basicamente, livros não têm nada a ver com isso. Os livros, eles foram escritos por urgência, foram escritos por pessoas que muitas vezes estavam próximas da morte, de uma experiência de morte, uma experiência limite, estavam próximas de uma experiência até reversa de felicidade plena e verdadeira, estavam próximas de uma experiência religiosa, sagrada, e havia essa consagração do elemento escrito. Consagração voltada para a necessidade, né? E até mesmo a leitura. A leitura também está vinculada a isso, porque quando eu me percebo precisando de um conteúdo, não é por me colocar num perfil de leitor, mas é porque eu quero realmente, como disse o famoso personagem da internet, o Seymour Glass, né? Ele uma vez disse assim, bem, eu não cultivo livros porque são bonitos. E ele foi até mais além. Eu não leio porque eu gosto. Ler é um saco. Por que ler é um saco? Por que é um saco? Porque eu não quero o livro, eu não quero basicamente o papel. Eu não quero cultivar isso, apesar, né, que tem um elemento belo no cultivo dos livros, mas a gente não vai cair aqui nessa discussão sobre a estética e o potencial da estética educacional do livro, né? Que é uma gaveta aí para ser discutida, que é interessante. Mas, basicamente, você vai atrás do conteúdo, você vai atrás da experiência, né? Você vai atrás daquilo que pode aqui está a sua experiência, daquilo que pode se justapor à sua experiência, adicionar um elemento que vai significar ou ressignificar algo que já te pertence. Por isso que buscamos livros, por isso que buscamos a leitura. Não é simplesmente para carregar o livro debaixo do sovaco, né, como diz aqui em São Luís do Maranhão. Carregar o livro debaixo do sovaco e dizer, eu estou lendo, estou estudando, eu sou diferente de você. Olha esse ignorante aí passando aí, ele não lê, né? Engraçado, ele não lê. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com essa possibilidade. Sim, sim. E engraçado, por exemplo, se a gente pegar um exemplo, Confissões de Agostinho, né? E a gente vê que o Confissões é exatamente um relato da experiência, tanto da experiência de vida, biográfica de Agostinho, mas também um relato a respeito da experiência dele percebendo a beleza, por exemplo, de Deus, né? Ele vai fazendo esse relato dessa experiência e vai caminhando o tempo todo com Deus como horizonte, como interlocutor, né? Interlocutor o tempo todo. Pode ser até, por exemplo, no capítulo 10 ou 11, em que ele trabalha o tempo, que é talvez uma das partes mais elevadas da reflexão filosófica de Agostinho, está ali. Ele está lá. Deus está como interlocutor direto, como se ele estivesse colhendo
do próprio contato com o texto divino, isso que acaba de descrever. Essa experiência Exatamente. pessoal, essa experiência de engrandecimento, não por conta do livro, mas por conta E, do contato, né? e aí, o Guiteau vai falar disso, né? O Agostinho se torna importante porque ele vai tocar no tema, um tema fulcral nessa obra Confissões, que é o pecado, né? E aí o Guiteau mesmo fala que o pecado e o amor são, dentre vários temas, um dos mais importantes, porque exatamente lida com a transposição moral, né? Eu e os outros, e eu comigo mesmo. Onde é que eu me encontro? O que eu estou fazendo é certo? Então, é uma questão não só do Agostinho, mas basicamente de todas as pessoas. Até mesmo um ateu, ele tem que lidar com o certo e errado. Ele não vai sair dessa estrutura. Então, é basicamente uma baita de uma experiência de confrontação. E ele foi até corajoso, porque mesmo com toda a elegância dele, expôs, entendeu? Expôs ao público algo que, por exemplo, os escritores, talvez, em geral, não têm muita, talvez, ousadia de expor. No caso do Agostinho, não foi nem a ousadia, mas foi um dever, realmente. Um dever de expor e um dever de se confrontar, né, com aqueles que o julgam, com a sociedade, basicamente, né? Ou com a própria confissão, né? Confessais uns aos outros, né? Sim, Basicamente um princípio. com certeza. Aí, Sim, eu vou fazer uma pergunta retomando a linha principal da conversa, né? Mas também quero aproveitar a pausa para convidar vocês a fazerem perguntas. Se você tiver perguntas, isso, pode galera, fazer, façam perguntas. que a gente vai respondendo conforme for abrindo um intervalo, certo? Então, Thiago, refletir sobre o ato, como é que o ato de leitura ele pode ser um caminho para a descoberta de si. Fala um pouquinho. Assim, vamos... Nossa, eu creio que eu já mencionei, né, assim, essa questão, assim, na introdução da fala, né? Na introdução, Sim, mas penso que essa é como eu te falei, assim, o Lavelle, o Guiton cita o Lavelle na obra, né? Que sim. basicamente a obra é esta, pessoal, ó, leiam, e aqui eu estou dando agora, estou me contradizendo, né? Estou convidando o pessoal a ler, mas não sei nem se faz parte da experiência deles esse tipo de leitura. Mas, basicamente, pessoal, esse livro trata sobre o trabalho da nossa intelectualidade e da importância do estudo conectado a essa intelectualidade. Basicamente é isso, né? Não sei se vai importar para vocês, mas esse livro, ele está com a edição nova, e essa aqui é a primeira edição revisada do trabalho intelectual. Bonitinho. Edição Me raiz. amarro, mas me amarro. Bem, ele vai falar, através da citação do Lavelle, né, que todo o texto ele é aditivo, né, ele é uma experiência aditiva. Então, assim, basicamente você está diante de um livro e, dependendo do conteúdo desse livro, talvez você esteja diante de você mesmo. Ou, se não estiver diante de você mesmo, a experiência distante ou a experiência de outra pessoa, ou como ele fala, né, a experiência, basicamente, de outros contextos sociais, pode me fazer pensar ou me aproximar de instâncias que vão me fazer reconstruir a minha identidade, ou basicamente me autocriticar, ou me autoexaminar. Talvez um personagem, ou um simples parágrafo faça com que eu me remeta à minha história, e através desse contato com a minha história, contato com a minha subjetividade, eu posso melhorar a minha pessoa, ou algumas leituras podem
causar desorientação também, dependendo da pessoa que está lendo, né? Porque a gente está lidando com duas instâncias, né? Leitor e livro. Então, essas duas instâncias, elas podem ser não, elas são oscilantes, né? São oscilantes porque os livros não são fechados e as pessoas também não são fechadas, né? E aí, desculpem se eu estou soando como um relativista aqui, mas não é bem isso, mas querendo apontar que a natureza humana ela está instalada em mim, mas eu não tenho o conhecimento dos meus processos como um ser onisciente, entendeu? Eu quis dizer isso. Que eu não me revelo para mim, mas situações acabam apontando sinais sobre esse meu mim, vamos dizer assim, essa minha identidade. Mas dizer assim que eu tenho a plena noção da minha pessoa é complicado. É impossível. Eu acho que temporalmente é impossível. Mas a leitura melhora, cara. Mas Sim. de maneira significativa. Ela melhora não como um impulso normativo. Eu tenho que ler. Fala isso para um feirante. Fala para um feirante que tem que acordar 5 horas da manhã, conduzir seus trabalhos e dar conta de demandas da família, demandas que o seu lar requer. Fala isso. Inclusive, os grandes literatos trabalharam essas questões. Trabalharam essas questões como trabalhadores, como feirantes, como, por exemplo, homens das fábricas, eram lançados a uma estrutura de existência praticamente que ceifava sua condição contemplativa. Então, essa história de que nós precisamos ler, precisamos de uma pátria educadora, esses projetos basicamente de república dos livros, eles não vão dar certo, porque não são do interior para o exterior, mas do exterior para o interior. É como empurrar, sei lá, alguma coisa que não presta na nossa goela, entendeu, cara? Sabe, entendeu? É como ler José de Alencar. É o quê? É como ler José de Alencar. Ih, rapaz, olha, tu já tá. Agora. Então, Notes tá. fez um comentário aqui dizendo que a leitura requer essa afecção, né? Requer essa afecção. A Pequenas Nuvens fala aqui que, por exemplo, Fahrenheit 451 cita os livros não como objetos em si, mas como instrumentos pelo qual a vida perpassa e se perpetua através dos tempos. Excelente livro, aliás. Verdade, Pequenas Nuvens. Interessante. Eu não tô... Qual é a colocação? A Pequenas Nuvens é Ana Clara. Ah, sim. Deixa eu ver Ela aqui. é aluna. Lá onde nós trabalhamos. Ah, sim. É lá do Nosso Mundo? O que ela colocou aí? Ela colocou uma referência a Fahrenheit 451, dizendo que cita os livros não como objetos em si, mas como instrumentos pelo qual a vida perpassa e se perpetua através dos tempos. Sim. É basicamente isso. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Ele diz assim: estou começando a seguir a lista do Contra Acadêmicos. Galera do Contra Acadêmicos, olá, tudo bem? Valeu pelo apoio. Iniciando a vida intelectual. Estou lendo o livro Trabalho Intelectual. Ponto. Quais são os conselhos? Quais conselhos nos dá para ler e para esse início? Vai lá, Thiago. Para o início da vida intelectual? Quais conselhos nos dá para ler o trabalho intelectual? O trabalho intelectual e nesse início de vida intelectual. Ele está pedindo uns conselhos aí. A gente pode ler outras coisas aqui também. O Charlton fala assim: como disse Thomas Paine. Das políticas educacionais. Rapaz, Charlton é um rapaz, um dos meus alunos polêmicos, mas gente boa, tá certíssimo, é verdade.
verdade, essa é a referência. Então, Thiago, Oi, é online? porque eu tenho um problema aqui, eu acho que é minha internet. Pera aí, Ah, rapidinho. mas tá tranquilo. Eu Beleza. vou. Não, Comentando mas o que o aqui, Matos... Ah, eu tô te olhando comentando, borrado, André. tá me olhando Tá, borrado, eu acho que é a internet. Aqui tá bacana. tá E bacana? aí? Tá. Mas tá boa aqui a gravação. Então, eu vou comentar o que o Matos falou sobre a respeito da leitura sempre precisa e requer afecção, né? Eu lembro, por exemplo, da ideia da hermenêutica ontológica, da ideia de que, por exemplo, você tem aqui o seu eu presente no espaço-tempo e vai necessariamente encontrar um outro horizonte ao longo dessa leitura. E essa afecção que o professor Maltz fala é exatamente o momento em que você, pessoa, sujeito, esse ser que colhe experiências, como o Tiago fala, acaba se, na verdade, usando bem uma referência grega, acaba colhendo da própria realidade aquilo que vai compor o seu próprio ser, a sua própria interpretação do mundo. Né? É algo Sim. que essa junção de horizontes, do horizonte pessoal com o horizonte, digamos, temporal ou objetivo dos livros, isso é importante. E eu acho que dá fundamento a essa afecção que o professor Maltz comenta aqui. Né? É. Olha aí, ó. Tá conseguindo me ouvir, André? Estou te ouvindo, tá tudo bem. Tá me ouvindo? O pessoal tá me Tô ouvindo ouvindo. aí? Só dá um ok. Porque. Ó, Beleza. Em relação ao rapaz lá, que eu não vi aqui nas perguntas, pedindo como uma orientação para ler o trabalho intelectual, né? Basicamente, ele é um livro propedêutico, né? Que chamamos de livros que preparam, que é muito importante, né? Livros que preparam para, digamos, uma introdução à apreensão do pensamento, uma apreensão dos sistemas filosóficos, etc. e tal. Né? Ele é um livro excelente, porque o Guiton é um autor que consegue captar com muita sensibilidade esses entornos dessas experiências de aproximação e distanciamento, né? De suturas que ele chama, né? De justaposições entre uma coisa e outra, que se dá no pensamento. Por exemplo, os leitores apressados, eles têm geralmente e todo mundo, gente, nós não estamos aqui fazendo essa live e nos achando, por exemplo, superiores a basicamente as pessoas que estão começando a ler. Pelo contrário, estamos como é que eu posso dizer, propensos a cometer esse erro. Por quê? Porque somos humanos. Então, qualquer leitura que nós façamos, ela pode sofrer o afeto ou a interferência, basicamente, de nossas paixões. Seja ela a preguiça, seja ela a pressa, digamos, uma grande alegria ao terminar de ler um autor, que são emoções naturais, porque não somos robôs, mas que não são aconselháveis no sentido de que os autores não são a nossa existência, eles não pertencem à nossa existência. No final das contas, eles não são a gente. Então, o primeiro ponto, e aí isso aí é a minha área também de pesquisa, é basicamente entender a biografia dos autores e o que os levou a construir seus problemas, seja na área de teorias puras, seja na área de religião, seja na área de história, ou seja na área dos problemas filosóficos. Então, assim, resumindo, né, eu sou administrador do Contra os Acadêmicos, né, admiro o trabalho que os meus colegas fazem, meus irmãos fazem lá pela página, e, sobretudo, boa noite aí para a galera, boa noite para todos. Eu acho que não tem nenhum aí, depois eu vou cobrar isso. É só na base da cacetada mesmo na cabeça deles, mas aí não tem ninguém aqui.
Eu não estou vendo ninguém. Eu vou cobrar isso aí depois. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é que essas listas, elas são importantes, mas na mão de pessoas precipitadas, que nós rotulamente chamamos de palpiteiros, né? Basicamente, elas podem ser um instrumento de aumentar o falatório, entendeu? Aumentar um falatório evasivo, um falatório que não vai acrescentar, entendeu? É isso. Eu acho que é ir com calma, sabe? Com a vida intelectual. É ir com calma, sabe? Ir com calma, com dosagem, entendeu? É não deixar de ler. Se você tem esse chamado para ler, leia. Eu vou dizer aqui que não é para ler, claro que você precisa ler. Mas você precisa galgar passos prudentes em relação ao contato com os livros. Não pode ser algo assim como qualquer coisa precipitada, entendeu? A gente tem que ir devagar. Eu penso, né? Então, não quero te desestimular, viu, o rapaz que fez a pergunta, mas... João Ricardo. João Ricardo que fez? Isso, foi o João Ricardo. Então, João foi meu aluno. Mas basicamente, leia a lista, mas vá com calma, porque a experiência de cada autor foi construída sob base de uma experiência factual e biográfica. Então é muito complicado. E elas abrangem panoramas, espectros históricos, entendeu? Que basicamente são diferentes. Você pegar um Kant, assim, não, peraí, eu já entendi Kant, peraí, eu já entendi a experiência alemã. Eu já entendi a experiência alemã. 16 anos. O colega meu comentava aqui que Kant é um autor que a gente lê, mas não é para entender. A gente lê para sentir. Kant e Hegel, alguns autores alemães, a gente lê para sentir. Tiago, entrando num tema interessante que a gente já conversou essa semana, tu pode comentar um pouco a relação entre a atenção e a leitura, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem quando está começando a se engajar mais na leitura é poder se concentrar naquilo que está sendo dito, naquela própria atividade que a gente está fazendo, né? Muito difícil. O Mortimer Adler diz, olha, o dedinho é fundamental. Você tem que ir lá passando linha a linha para você se concentrar. Já é um grande aliado, né? Eu queria que tu comentasse essa necessidade de atenção a não apenas o texto em si, a mensagem em si, mas ao próprio processo reflexivo ao longo desse processo de leitura. Eu penso assim, sobre... Bem, a leitura, ela envolve basicamente um processo fisiológico e anatômico, né? Ela é um processo fisiológico e anatômico. Assim, antes de um livro ser aberto e, basicamente, nós entrarmos em contato com uma mesa, um assento, né, para ter esse contato com o livro, você tem um corpo e esse corpo funciona dentro de uma estrutura que você precisa também perceber, né? E aí, Andréa, é uma questão extremamente subjetiva nesse caso, porque apesar de eu acreditar que processos comuns eles podem acontecer, por exemplo, recomendação de páginas, como já virou até meme aí, meme do Guiton, né, dos 30 páginas, eu criei brincando com isso, entendeu? Criei esse meme brincando com essa questão de que a gente precisa ter um processo contínuo, né? Porque você precisa começar a leitura. De alguma forma, você precisa começar. Se ficar nessa, digamos, como eu vou ler, como ler, você não lê nada, né? Você não vai acabar o ano, não vai ler uma página. Uma filosofia do ler, né? Aí não tem como, né? Aí você vai virar um improdutivo, né? Não vai começar nada. Mas, ao mesmo tempo, entender que tem dia que você vai acordar com dor de cabeça, tem dia que você vai ter que pagar um boleto, tem dia que você vai ter que trabalhar, tem dia que você vai
você está com alguma preocupação vinda da sua casa, da economia doméstica. Tem dia que você emprestou o livro não voltou, entendeu? São muitos processos dos quais a gente lida para estudar, entendeu? Não é uma coisa, algo uniforme, né? Mas eu penso que é necessário. Eu faço assim, a minha experiência, né, pessoal ter um número de páginas diárias para ler, tenho mesmo. Basicamente, procurar um lugar cômodo, assim, com um horário em que você possua um tanto mais de silêncio, né, para ler, um momento assim que ninguém vai te solicitar, e também é muito chato você não atender quando te solicitam, né? Eu não sou muito a favor desse intelectual apartado, né? Que não, estou lendo aqui. Isso aqui é muito especial. Ah, mas tem um arroz aqui para fazer. Ah, mas desce aqui para limpar o chão. Não, estou lendo. Estou lendo. Nesse hemisfério, ninguém pode penetrar. Estou lendo. Não existe isso, né? Essa vida contemplativa, o mesmo Guiton que vocês leem e gostam, ele vai falar isso. Que a vida contemplativa, ela pertence ao superficial. Ao superficial. Ela cresce, ela se desenvolve, ela concreciona a partir do superficial rumo às questões mais abrangentes. Mas ela nunca é desconectada do superficial. Então, até isso você tem que perceber nesses processos de estudo. Quem sou eu? Quais são os meus estados repetitivos? Qual o horário que eu tenho mais preguiça? E ir investigando. Por isso que se conecta com aquela tua primeira pergunta. A leitura, ela acrescenta, ela é aditiva, né, no caso. Porque eu mesmo vou sendo moldado por ela também. Enfim, é muito complexo, cara. Eu fico vendo, às vezes, esse atrevimento de alguns, né, de querer construir, com todo respeito, né, uma metodologia uniforme para estudar. Essa metodologia que vai dar certo. E eu fico preocupado com o dar certo e a complexidade do mapa pessoal de cada um. Porque não é fácil, não. Essa cartografia de cada um é muito complicada. É difícil as pessoas admitirem isso, mas traçar um método, ok, parabéns, mas como isso vai se conformar proporcionalmente a cada pessoa? É muito complicado. Ainda mais em ambientes urbanos, né? Olha para os ambientes urbanos. Muito barulho, muito apelo sonoro, muito apelo publicitário, muito apelo de vozes, de pessoas a todo momento, barulhos e a solidão e o silêncio é extremamente necessário ao estudioso. Agora, como encontrar a solidão e o silêncio nesse ambiente, por exemplo, que é o nosso? E que a qualquer hora aí, no teu vizinho, não sei se você mora em apartamento, André? É apartamento, né? A qualquer hora vão arrastar uma mesa aí em cima, vão arrastar uma escada, e tu tá lendo o teu Homero lá e, meu Deus, essa escada aí. Não, né? Então, é compreender. Ele arrastou uma escada, e quem sou eu? Eu sou um cidadão de um condomínio. Ninguém vai te achar especial porque você tá lendo Homero. Tchau pra ti. A cidade nem liga pra ti. Entendeu? Cinco Cidade horas, nem liga. gente. 5 horas, Exato. viu? Horário de acordar para estudar. 5 da manhã, 4h30, não tem ninguém, Ó, uma furadeira. cara. Só uma correção, não foi o João, foi o Felipe que pediu os conselhos. Outra coisa, tem uma Ó, pergunta do Gustavo, ele fala assim, vocês recomendam que antes de começar a vida intelectual, a pessoa passe um tempo lendo apenas os clássicos da literatura? Bom, é, eu vou comentar um pouquinho. Eu comecei a ler lendo livros de literatura, né? A gente tem um programa, né? Vai até comentar aqui que a menina comentou embaixo. A gente tem um programa já escolar que vai nos dar algumas fontes de leituras mínimas, primeiras, podemos dizer assim. Mas eu sempre comento às vezes com os amigos meus que a minha formação filosófica, ou pelo menos literária, primeira foi os livros da LPM Pocket. Deixa eu pegar uma aqui, por exemplo. A LPM Pocket com esses
essa aqui que faz esses livrinhos aqui, isso aqui foi que começou a me fazer pensar ainda quando eu era um adolescente, tinha uns 16, 17 anos. Eu comprava esses livros aqui e já começava, por exemplo, a refletir, claro que de forma miúda, devagar, como todo com qualquer adolescente jovem, né? Isso. Então, mas assim, o que o Thiago comenta, e eu também concordo com ele, é que às vezes a vida intelectual ela é mais uma atitude mesmo, uma escolha, né? O Sertillanges fala isso, né? A vida intelectual é uma escolha que você faz, né? E aí você que não precisa ser um grande mundo. E eu acho às vezes que o pessoal exagera quando começa a falar, não, você precisa saber aqui decifrar a poesia completa. Você tem que saber as estruturas fonéticas de todos os tipos de verso para poder ter uma vida intelectual. Calma, não é assim também, né? Não dá para você fazer forçar, até porque entra exatamente numa situação em que a moça comentou aqui, ela me colocou assim, talvez a nossa iniciação aos livros, com essa forçada escolar aos livros didáticos ou aos clássicos, prejudique muito o nosso desenvolvimento literário e introduz essa cultura apressada para acabar um livro. Bom, olha aí. Não tem uma... a gente já vive numa sociedade que nos força a ler. Né? Que nos diz, olha, você tem que ler, você precisa ser um leitor, você precisa amar os livros, né? Mas o que eu acho mais complicado é que muita gente diz isso, mas não ama os livros. Sim, sim. É uma pose, né? O Thiago comenta ainda há pouco, uma pose e segue um programa, né? uma política, podemos dizer assim, uma política educativa. Não, nem sempre é genuíno. Então, a minha recomendação é, olha, tu vai ler o que tu gostar. Pode ler mangá, sabe? Pega um Lobo Solitário para ler, tem questões filosóficas maravilhosas ali. Você extrai ali, você pega as fábulas de Esopo, você tem uma reflexão maravilhosa da mesma forma. Assim como o mangá, assim como os quadrinhos, sabe? Se você sabe ler um filme ou uma série, uma boa série de TV, é um exercício interpretativo da mesma forma. Uns 2 meses atrás, eu e Paulinho, nós terminamos de assistir Mad Men aqui em casa. Mas a gente, o tempo todo, ao longo de toda a série, a gente pausava no meio da série, no meio do episódio, e dizia assim, não, pausa, um momento para reflexão. Você entendeu o que está acontecendo e já fazia as interpretações lógicas dos acontecimentos e das histórias dos personagens, né? E isso já é leitura. Uma só. A vida intelectual ela está para além dos próprios livros de literatura, mas ela está fundamentalmente integrada na sua atitude e na sua própria vida. Se você interpreta a sua própria vida, se você lida com os discursos cotidianos mesmo, entende as piadas, dali você já consegue iniciar um processo de reflexão intelectual tranquilamente. André, eu concordo contigo, e aí eu quero acrescentar a tua fala. Tem uma passagem aqui do Guiton, inclusive, obrigado pela escolha desse, basicamente o que está norteando, né, é a escolha do André em relação ao capítulo. Aí vocês podem, inclusive, depois dar uma olhadinha. O capítulo é basicamente o capítulo 6 do trabalho intelectual. É o que norteia aqui nossa live, né? E aí ele se intitula A Leitura enquanto Enriquecimento do Eu. Esse é a leitura enquanto enriquecimento do eu. E aí ele fala, né, que nesse capítulo, da seguinte forma, o Guiton, né, diz aqui, ó, ele diz assim, precisamos ler os romances para conhecermos o sentido de nossa vida e da vida dos que nos rodeiam, e que o embotamento do cotidiano nos esconde, perdão pela leitura. Precisamos lê-los para penetrar em seus
em meios sociais diferentes. Desculpa a leitura. Mas, basicamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, existe, assim como o livro que te comunica, digamos, um infográfico, um gráfico da vida, que não é a vida, mas é um gráfico da vida, mas que representa uma experiência, você também é dotado de uma experiência. Então, respondendo aí ao Gustavo, ninguém está proibido de começar as leituras através dos clássicos, né? Até porque eles são uma excelente referência. Isso aí, eu creio que todos os estudiosos de métodos, né, de iniciação intelectual, eu creio que concordem com isso, que todas as literaturas que trabalham, exercitam o imaginário, elas são significativas para uma pessoa ganhar experiência, né? Ganhar um quadro de experiência que fará ela entender as significações da sua própria vida com mais facilidade ou com mais intensidade. Por exemplo, eu estou lendo um romance, né? Estou lendo um romance e, ao ler o romance, eu me identifico com um personagem que é interessante, que é inteligente, que é investigativo, e eu percebo que esse personagem se parece com o meu professor, se parece com o meu melhor amigo da sala, ou se parece com um tio meu. Então, o que é produtivo nisso? É que eu passo a fazer conexões com mais intensidade, conexões, digamos, que o Guiton chama de transposições morais, assim, no sentido de você conhecer uma tipologia moral X, outra tipologia moral Y, conhecer o canalha, né? Conhecer o sincero, conhecer o honesto, mas honesto chato, conhecer o honesto virtuoso, que sabe usar a sinceridade nos momentos cabíveis. E aí você vai aumentando o seu leque de experiências, né? Eu penso que isso aí seja formidável para crianças, para adolescentes, para adultos, para todas as idades, né? Para todos aqueles que tem, aí entra na questão fisiológica, né? Estão aptos a ler, né? Estão aptos fisiologicamente e anatomicamente preparados assim para ler, né? No caso. Então eu penso assim que é sempre bom uma orientação, né? É sempre bom ter um professor que possa te introduzir nos detalhes técnicos, mas a técnica não encerra tudo. Ela não encerra tudo, ela é uma parte do processo. É importante saber métrica para quem gosta de poesia, ter um conhecimento sobre métrica, mas mais importante ainda é conhecer a experiência que vitalizou a percepção daquele poeta, a visão daquele poeta, entendeu? Eu penso que isso seja mais importante, porque senão se torna algo superficial no sentido negativo. Pobre demais, entendeu? Porque vamos falar sobre a métrica de fulano de tal. Sim. Se torna uma especialidade, né? E deixa de ser urgência, deixa de ser verdade, deixa de ser como falar com o coração na mão, falar como se fosse uma decisão para mim. Eu acho que isso que está se perdendo nesses debates, nesses congressos, nessas conversações sobre metodologia de estudo. Será que é urgente estudar mesmo? Sabe? Será que é urgente estudar para mim? Entende? Eu acho que a primeira pergunta que qualquer estudante precisa fazer é necessário estudar isso mesmo? É necessário eu ter contato com tal conteúdo? Será que me é emergente? Porque se você parar para pensar, nós somos mais produtivos nos canais onde a linguagem me faz ser mais emergente, mais urgente, mais eu sou mais produtivo. E é essa urgência que me conecta com o todo. Pode ver. Sim. É lá onde eu cavo. O Guiton fala isso. Eu preciso cavar onde eu estou. E quando eu cavo gradativamente, eu encontro o quê? Esse lençol freático. Ele não fala isso, mas sou eu que estou falando aqui só para comparar a experiência que o Guiton narra. Eu acho esse lençol freático que me conecta com todas as possibilidades, né,
digamos assim, subterrâneas, né? Subterrâneas à vida humana. Então é começar do ponto que, por exemplo, o sujeito ele é feirante, ele digamos assim, ele é um estudante de ensino médio, ele é um professor. Então ele precisa começar da experiência dele, da experiência que lhe foi dada, né? E que é especial, né? Por isso que eu tenho dito assim, você não é Shakespeare. Você não é Shakespeare, você é você mesmo. O professor Rodrigo Gugel, Perfeito, sabe? O professor perfeito. Rodrigo Gugel, André, ele tem um vídeo que me tocou uma vez para nunca mais voltar ao mesmo lugar. Nesse vídeo, ele fala sobre a possibilidade de ser escritor. Eu esqueci qual é o nome, mas ele diz o seguinte: as pessoas, e aqui não é mais leitura, mas é escrita, querem começar com temas enormes, né? O sujeito quer ser poeta, já quer falar do amor, um tema, por exemplo, que muitos autores já trabalharam, já disseram coisas extremamente importantes. Então ele quer ser o novo Parnasiano, ele quer ser o novo Manuel Bandeira, ele quer ser, sei lá, o novo Drummond, o novo Kant, e ele deixa de olhar para a simplicidade da identidade que ele tem, entendeu? Das experiências que ele tem. Então, o conselho do professor Rodrigo Gugel, muito interessante, era: comece a escrever sobre tuas experiências mais proximais. E aí foi uma das coisas que me incentivou a ter um diário e fazer a página do Diário de Neblina, que é basicamente: escreva sobre o que está mais próximo, escreva sobre aquilo que você pode falar. Você pode falar com urgência, pode falar com o coração na mão, entendeu? Antes de entrar em algum tema muito distante. Perfeito, Thiago, isso mesmo. Gente, a gente está chegando no fim da live, faltam só 3 minutos para a gente acabar a nossa live. Aí eles encerram automaticamente, né? Então, o Thiago entrou na minha última pergunta que eu ia fazer para ele, que é sobre a relação entre atividade de leitura e a escrita que ele desenvolve, por exemplo, no Diário de Neblina, né? Ele já tocou nesse assunto. Eu já vou me despedindo, porque eu sei que pode cair a qualquer momento. No máximo, a gente ainda tem mais 2 minutos. E eu deixo o Thiago para despedir e fazer os últimos comentários, né? A respeito da live. Lembrando que o projeto é que a gente faça uma live toda semana. Não sei se a gente vai conseguir na semana que vem. Tem que agendar com algum dos nossos coleguinhas e ver se o professor Tobias ele aceita o nosso convite o mais rápido possível. É isso. Sou o professor André Lisboa. O professor Thiago vai finalizar a nossa live aí. Um abraço para todo mundo, gente. Muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários, pelas perguntas. Obrigadão, gente. Está por aqui. Valeu. Tá bom? Basicamente, boa noite a todos, boa noite, André, obrigado pelo convite, e sigam o Clube de Debates. Nossa intenção não é professar que é a última verdade do cosmos, né? Instaurada lá nos degraus de Deus, né? Sobre estudo, mas tentar rascunhar, como diz Guiton. Nós estamos aqui para dar rascunhos, esboços, que possam basicamente estar próximos da experiência de vocês e a gente conversar, entrar nessa conversa universal, nessa conversa que podemos nos conectar. Boa noite a todos que participaram, muito obrigado pela atenção de vocês, que eu sei que já são quase 11 horas, e é muito, às vezes, difícil, diante do cotidiano de todos, estar assim, plugado numa live de Instagram, mas valeu, obrigadaço, e até a próxima, né, live do Clube de Debates. É isso aí, brigadão. Um abraço, boa noite. Até mais. Bom Fiquem com descanso Deus. para todo mundo. Bom descanso.